Em 99 eu saí da Contracapa e entrei em setembro. Em outubro entrei e fiquei lá até abril de 2011. Depois eu aceitei um convite da COSAC Naif. Fiquei em 2011 até novembro de 2012 e em janeiro de 2013 entrei no Grupo GEM e cuidei da área comercial no Brasil, a parte de varejo até 2017 e 2018 e 2019 a parte de vendas institucionais. Em 2020 eu vim para Portugal cuidar de uma empresa que o Grupo GEM tem aqui, que é a Nova Guanabara, que distribui os livros do Grupo GEM aqui para Portugal e os outros países de língua portuguesa e algumas poucas livrarias que vendem livros em português pela Europa também. Legal. Como então, você... Opa, desculpa, gente. Não, só pensando como você quer conduzir. Agora... Deixa eu só... Vai me dando as diretrizes. Claro, o João vai só dar uma palavrinha com o pessoal em nome do Sebrae. Bom dia, pessoal. Um excelente dia para todos aí. É um prazer enorme participar de mais um encontro. Desejar aí um ótimo encontro para todos com duas feras aí do mercado. Bom? Roberto? Olá, obrigado, João. Obrigado a todos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Aqui é Roberto, sou da Sebrae Capital Oeste, região Oeste. É um prazer poder assistir esse encontro junto ao Jaime, aos feras aí de mercado, e desejo um ótimo encontro e fico à disposição para o que precisar. Estou aqui no chat, se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Obrigado. Jaime, é contigo. Obrigado, Cláudia. Então, pessoal, vou contar um pouco da minha experiência com a consignação. Eu comecei, na verdade, com a consignação em 1981, quando comecei na cooperativa dos estudantes lá do IFIX da UFRJ. Então, a gente ia nas editoras ou nas distribuidoras, pegava os livros consignados, mas isso era parte... A consignação nessa época era muito, muito incipiente, não era a prática usual no mercado com relação à comercialização. Mas a consignação vem de um tempo anterior ainda. Pelo que eu já pesquisei, consegui chegar a 1918 com Monteiro Lobato, quando ele começou a aventura editorial dele. Primeiro comprou a Revista do Brasil e depois começou a publicar o Urupês. E naquela época você tinha uma quantidade muito pequena de livrarias no país. Então o que ele fez? Ele escreveu uma carta para os prefeitos da cidade, pedindo indicação de locais comerciais, como vendas, farmácias, armarinhos, enfim. E depois mandou uma carta para cada local desses, propondo enviar os livros em consignação e que esse estabelecimento comercial pagaria somente o que vendesse e devolveria o que não vendeu. Mas, voltando para o nosso mercado, a consignação começa a ser forte e hoje é a principal forma de comercialização, quer dizer, é muito maior o movimento de consignação do que o movimento de compra das livrarias, direto das editoras. Ela começou forte mesmo em 1986, quando surgiu a Companhia das Letras. A companhia achou essa estratégia de mandar os livros consignados, que foi uma estratégia de ocupar espaço e ocupar mercado. Nesse primeiro ano, para vocês terem uma ideia, a companhia lançou 48 títulos, quer dizer, 4 títulos por mês, 1 por semana na média. Então é muito livro e nenhuma livraria tem condições de comprar isso tudo. E a consignação é basicamente assim, um empréstimo das editoras e das distribuidoras, que as distribuidoras também consignam para as livrarias, um empréstimo desses livros. Só que todo empréstimo tem custo. O senso comum é consignado, pode me mandar o que quiser, não tem problema. Tem problema sim. Você tem um custo no mínimo, de manuseio, e depois um custo de gerenciar isso tudo. E que não é simples. Hoje em dia é muito comum as livrarias terem basicamente uma pessoa dedicada exclusivamente a cuidar das consignações. A chegada,
a entrada no sistema, depois o levantamento do que tem que ser devolvido e o levantamento do que tem que ser acertado. Então, eu quando tinha livraria, a partir de 92 a 99, eu não aceitava tudo que uma editora queria me enviar de consignação. Porque se você aceitar tudo que a editora quer mandar, provavelmente muita coisa não tem a ver com o seu perfil de livraria. E esse, para mim, é o ponto fundamental. A consignação, ela tem a possibilidade de ajudar muito as livrarias a desenvolverem o seu nicho de atuação. Uma livraria, por menor que seja, ela tem condições de concorrer, inclusive, com uma Amazon. A concorrência, a melhor concorrência não é no preço. A melhor concorrência é no serviço. Se você tem uma livraria e você escolhe um nicho de atuação, a consignação pode te ajudar a ter uma grande variedade de títulos afins a esse nicho. Porque se você colocar a sua livraria pensando só tudo quanto é lançamento e só nos best-sellers, você tem o que todo mundo tem. E nesse caso, se o seu espaço físico for menor, você vai perder para os grandes, porque você não tem nada para se diferenciar. Então, a minha livraria de 92, a Contracapa, ela era voltada para a área de humanas, que era a área que eu me formei, quer dizer, a área de história, filosofia, sociologia, política, antropologia e psicanálise, e um dos sócios era ligado à psicanálise. Então, nós trabalhamos nesse nicho. E nesse nicho, o melhor acervo do Rio de Janeiro era o nosso. E com isso, a gente conseguia ter uma clientela fiel e fidelizava isso no serviço. A gente não dava desconto e a gente tinha clientes depois, com o passar dos anos, a gente chegou a ter clientes pelo Brasil todo. Eu tinha cliente no Nordeste, no Norte, e a gente preparava a forma de comunicação com os clientes, quer dizer, em 92 você não tinha nem internet ainda, não tinha e-mail. Então a gente fazia uma lista de determinados títulos afins. Então, por exemplo, para o cliente que eu já tinha identificado, que era da área de psicanálise, eu mandava livros de psicanálise e livros de filosofia. Para os clientes da área de história, livros de história, eventualmente política, sociologia e antropologia. E assim você ia trabalhando cada nicho desses. Por exemplo, naquela época o Paulo Coelho vendia muito. A nossa livraria não vendia Paulo Coelho. O que era uma pena, porque seria um bom faturamento. Mas o público que eu tinha fidelizado na livraria não tinha interesse em ler os livros de Paulo Coelho. Então, um exemplo que não é porque é um best-seller, você tem que ter na loja. Você tem que ter na loja o acervo direcionado para os clientes que você quer atender. E a melhor forma de fazer isso é você ser o melhor ou ter um grande acervo, uma grande variedade de acervo dentro daquilo que você se propõe. Tem um outro exemplo que para mim é emblemático. A gente tinha, depois de literatura também, tinha uma bela seção de literatura. E um dos sócios gostava muito de poesia. E eu não tinha esse hábito tão grande de poesia, de conhecer e de ler. E ele falava, não, mas é bacana, vamos colocar aqui. Ok, eu comecei, eu era o responsável pelas compras, pelo acervo, e comecei a trabalhar, então, a seção de poesia. O livro de poesia é muito fininho, ele é mais fino do que a maioria dos livros de literatura. Então, nós chegamos a ter 8 prateleiras só com livros de poesia. Isso dava quase 1000 títulos. Com o tempo, isso foi no boca a boca entre os clientes e a gente começou a vender muito bem a área de poesia também. Então, quero com isso reforçar para vocês que é fundamental vocês escolherem um nicho de atuação e nesse nicho tentarem ser o melhor. É assim que a pequena livraria, por menor que seja, a minha livraria inicial tinha 30 metros quadrados, era exatamente 3 por 10, e a gente não era na rua, era no 3º andar de uma galeria comercial e não tinha nem janela para a rua. E nesse piso, as lojas no entorno eram antiquários, quer dizer, é um tipo de loja que não leva muito público.
Então, o que nós fizemos? Nós começamos a fazer entregas em domicílio. Provavelmente fomos a primeira livraria a fazer entregas em domicílio, isso em 1992. Quem entregava? Nós mesmos, os sócios. Eu cheguei a receber gorjeta numa entrega. Depois a pessoa percebeu que a voz que falava com ela no telefone era a mesma voz que depois, na hora que tocava o interfone, para avisar que tinha chegado a encomenda. E a consignação, quer dizer, e todo o empréstimo, né, ele tem um compromisso atrelado. E o compromisso é a prestação de contas. Via de regra, a prestação de contas da consignação é feita uma vez por mês. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Na livraria, eu tinha determinadas editoras que eu vendia muito. Então, o que eu fazia? Eu fazia assim 2 vezes por semana. Por que isso? Porque com isso, eu tinha o controle do contas a pagar, porque quando você tem a consignação, o dinheiro e vai vendendo, o dinheiro vai só entrando no seu caixa. Mas você ainda não tem o faturamento disso e não sabe que tem que pagar isso daqui a 30 ou daqui a 60 dias. Então, o dinheiro está no seu caixa. É muito bom, mas isso ainda precisa ser pago. Então, eu tinha um controle muito mais rápido do que eu deveria pagar para as editoras e também, com a consignação, com o acerto da consignação semanal, eu tinha a reposição muito rápido do que foi vendido. Então, se às vezes você tinha um exemplar só de um livro e ele vendia no dia 2 do mês e você passava, se você passa o acerto só no último dia do mês, você fica praticamente um mês sem o livro na loja. Se você faz a reposição, faz o acerto e tem a reposição desse livro, você pode vender esse livro novamente. Então, isso é mais um diferencial. É claro que, às vezes, você pode ter 5 exemplares de um livro, mas eu preferia ter um de cada e, em raríssimos casos, mais de um exemplar, porque aí eu conseguia ter uma variedade muito maior de livros. Eu prefiro vender 10 livros diferentes, um para cada pessoa, do que 10 exemplares de um mesmo livro, mesmo que sejam para 10 pessoas. Porque o fundamental é você ter a diversidade. E é isso que faz os clientes comprarem mais. Então, se você vende só um tipo de livro, na hora que esse livro, por mais best-seller que ele seja, tem uma hora que ele para, você não tem a continuidade da venda. Então, é fundamental ter a diversidade. Então, minha sugestão, quem tiver movimento e puder, faça o acerto quinzenal e, mais raramente, o semanal. Por que o acerto também é fundamental para as editoras? Porque as editoras, na verdade, quando elas colocam um livro consignado, elas não sabem se está vendido. Às vezes é comum a livraria pensar, mas eu só tenho um exemplar, isso não faz falta. Sim, é um exemplar na sua livraria, mas se você tiver 300 livrarias, cada uma com um exemplar, são 300 exemplares. Depois, quando eu fui trabalhar na Zahar, e teve uma fase que o Bauman começou a vender muito, né? E eu coloquei muita consignação do Bauman pelo Brasil todo. Então, tinha Bauman em livraria em Macapá e tinha Bauman em Porto Alegre, pelo Brasil todo, e isso ajudou, claro, também a vender, mas tinha um exemplar, que era o fundamental. Então, quando a gente lançava um Bauman novo, fazia uma tiragem de 5.000 exemplares. E às vezes, quando o estoque já estava muito baixinho, cerca de 300, 400 exemplares, e você tinha que tomar a decisão de reimprimir e quantos reimprimir, na hora que você puxava o relatório, o que tinha? Eu tinha lá 1.000 exemplares vendidos, faturados. E tinha 4.000 consignados. E aí você vai tomar a decisão de reimprimir quanto? Na verdade, você tem 4.000 livros ainda que não foram vendidos. Eles estão emprestados. Então, por isso que para a editora é fundamental ela ter os acertos, que é com isso que ela consegue tomar as decisões em relação ao estoque de quando reimprimir, inclusive para não deixar faltar o livro no mercado. Então, quando você está com o livro consignado, você tem que pensar na cadeia como um todo. E a cadeia, basicamente, no caso, a livraria, o distribuidor e a editora, nesse ponto da comercialização. A informação de cada um é fundamental para a editora tomar as decisões de reimpressão e de novos lançamentos. Uma coisa que eu também fazia, porque às vezes tem editora que gosta de fazer a reposição automática
da consignação. Então, você recebe, às vezes, num lançamento que a editora aposta mais, ou que você, livreiro, quer apostar mais, exemplares. E aí, vende 3, você passa o acerto, recebe uma 3, você volta a ter 10. Só que, com o tempo, não há mais a necessidade de você ter essa quantidade. Então, é fundamental, eu vou só dar uma pincelada, porque depois a Lúcia vai falar sobre a gestão. É fundamental você olhar muito bem para o seu estoque de livros consignados, principalmente se a sua loja for pequena, porque aí não há espaço para ter tudo. E se você tem espaço ocupado por livros que não vendem ou em excesso em quantidade, vai faltar espaço para outros livros que você poderia vender. Então, a consignação, ela pode te ajudar muito a testar títulos em loja. Aquele livro que você tem dúvida se vai vender ou não, você pede ele consignado. Te ajuda a testar os nichos que você escolheu, e você pode escolher um nicho e testou durante alguns meses e depois viu, não consegui vender nada, não vale a pena, vou testar um outro nicho. E ela te possibilita também você ter uma exposição por temas. Então, por exemplo, digamos que você quer pensar em literatura brasileira, né? Mas hoje, quando você organiza a sua sessão de literatura brasileira, via de regra, todo mundo bota todos os livros de literatura ali. E esses livros podem ser o quê? Pode ser contos, pode ser um romance, podem ser crônicas, pode ser poesia, tá tudo junto. E isso, inclusive, de várias correntes dentro da literatura. Você pode ter livros do romantismo, do parnasianismo, inclusive do século XIX ou do século XXI, do pós-modernismo. Então, você pode selecionar isso. Você pode fazer uma sessão só de contos. E você pode fazer uma sessão só de memórias. A consignação te possibilita ir garimpando isso e fazer exposição temática, seja numa estante, seja numa mesa de determinadas áreas. Eu fazia isso muito na livraria. Então, por exemplo, você pode pensar numa exposição sobre cultura grega. Sobre cultura grega, você pode botar livro de história, livro de filosofia, e pode colocar livro também de guia de viagem. Você está falando da Grécia como um todo. E isso vale para qualquer país. Você quer fazer uma exposição sobre literatura latino-americana do século XX. Você consegue garimpar isso nas editoras. Só que se você tivesse que comprar isso tudo, o risco seria muito grande, se você não sabe se isso vai funcionar ou não. Então, a consignação, ela te possibilita ir fazendo esses testes. É um investimento baixo frente à disponibilidade e à variedade de estoque que você pode ter. Isso vai te ajudar a crescer. Agora, se você não fizer uma gestão muito boa da consignação, pode te levar a quebrar, inclusive. Eu tenho um exemplo clássico. Quando eu entrei na Zara em 99, no ano 2000, eu sugeri para o Jorge para a gente fazer um acerto geral das consignações, porque naquela época não existia nota fiscal eletrônica. Eu, na livraria, nos anos 90, eu recebia, às vezes, consignação escrito numa folha de caderno. Se um desse, dois daquele, juntava esses vales no final do mês para economizar, a distribuidora ou a editora emitia uma nota fiscal. Então, isso eram os tempos românticos. Hoje, com a nota fiscal eletrônica, isso é mais complicado. Então, o que acontecia? Quando a gente começou a fazer o acerto geral das consignações, até para botar todo o estoque em dia, e no início a gente começou a pedir a devolução física, eu tive um cliente que vendia assim 10, 15 livros por mês, e no acerto final da consignação tinha quase 500 livros para acertar. Claro que, por que isso aconteceu? Podem ser vários motivos. A pessoa não tinha uma boa gestão do que vendia. E outro, em alguns casos, não informava corretamente tudo que era vendido. Então, se ele tinha 5 exemplares de um livro, vendia 2 ou vendia 3, ele informava só um, às vezes nem informava. Por isso que eu falo que o empréstimo, em algum momento, terá que ser pago. Então, é melhor você ter faturas pequenas para pagar todo mês do que uma gigante daqui a alguns meses. Então, muito cuidado com a consignação. É muito boa, mas se não fizer uma boa gestão, pode colocar a livraria em sérios riscos. É isso. Fica à disposição depois para dúvidas que vocês têm. Com os meus contatos, eu hoje
mora em Portugal. Tem o WhatsApp também. Gostaria agora aqui da apresentação para a Lúcia poder colocar dela. Obrigado. Obrigada, Jaime. Pessoal, se ficou alguma dúvida, se vocês têm algum comentário, algum complemento, pode colocar no chat, tá bom? Depois a gente pode voltar com o Jaime também. Lúcia, tudo certo? Estou subindo a apresentação aqui. Thaís, você viu só como a gente gosta da sua loja? Olha você aqui como exemplo hoje. É a Espaço Sofia, pessoal, fica aqui em São Paulo. A gente prestigia os nossos empreendedores, os nossos clientes, e aí a gente traz essa homenagem aí também, Thaís, a sua livraria, ao seu espaço. Quero me apresentar para vocês. Bom dia, meu nome é Lúcia, eu faço parte da equipe de consultores do Sebrae de Itaquera. Foi um prazer ser convidada aqui pelos nossos colegas gestores desse projeto Livreiro Empreendedor para estar com vocês. Já conheço alguns de um projeto anterior que nós fizemos com livrarias também. Meu nicho de atuação principal é uma consultoria financeira e de planejamento. Então, hoje o nosso assunto vai ser muito sobre planejamento e também dinheiro, tá? Hoje o nosso assunto ele vai ser controle e gerenciamento de estoque. Assim como o nosso parceiro Jaime falou brilhantemente, a consignação ela pode ser uma grande aliada, né? Mas sempre com planejamento e com controle, tá? Quero perguntar para vocês, o áudio continua tudo bem? Sim, Tá ótimo, viu, Lúcia? Dá para ouvir bem. Aqui está ótimo, Lúcia. Beleza. Se eu estiver falando um britânico da vida, aí vocês me avisem, tá? Que aí eu dou uma diminuída no tom, tá? Quero deixar para vocês desde já o meu e-mail, luciaag@sebraesp.com.br. E esse é o WhatsApp Business, telefone de contato é o 2567128. Esse número aqui, não estranhe, ele é um número fixo, ele é um número do Sebrae, mas a gente usa ele na plataforma WhatsApp Business. Por que que eu já deixo esses contatos para vocês, tá, pessoal? Para a gente ter a possibilidade de voltar a conversar. Porque quando a gente fala de gerenciamento de estoque, quando a gente pensa que estoque na livraria, ele está totalmente à vista, ele está assim à frente do cliente. Algumas também têm a possibilidade de ter um estoque para dentro, né? Background, digamos assim. O tema estoque não se encerra hoje, né? Eu vou trazer dicas, eu vou trazer percepções, vou trazer teoria, vou trazer técnicas. Então, o nosso encontro de hoje vai ser bem recheado de conteúdo, tá bom? Jun, eles terão acesso a esse material aqui que eu estou apresentando? Sim, depois a gente vai encaminhar para todos. Aí eu, inclusive, queria aproveitar essa deixa. Cliquem lá no link que a gente colocou no chat, gente, para vocês preencherem o e-mail. A gente vai encaminhar via e-mail também, tá? E quem não tiver lista, o áudio continua bom? Ou diminui o volume? O áudio tá bom também. Para mim, pelo menos, continua bom. Ó, tirei da boca, tá aqui embaixo agora. E aí, é uma lista de presença, João, isso que eles vão preencher? Isso, também, computa como lista de presença. Beleza, show. Pessoal, então vamos lá. Hoje o nosso tema especial sobre controle de estoque e consignação. E a gente tem que pensar que a gente também tem que controlar a consignação, correto? Tudo que é estoque, tudo que está dentro do nosso espaço físico, a gente precisa controlar, tá bom? Hoje, então, eu trago para vocês o que é controle de estoque, tá? Peraí. Vamos lá. O que é, gente? É importante vocês, empreendedores, que estão aí com muitos anos de livraria, que já está no mercado há muito tempo,
Hoje, então, eu trago para vocês que é importante vocês compreenderem que o controle de estoque pode melhorar a sua capacidade de negociação, tá? Muitas vezes o seu estoque, ele é quase 90% consignado e 10% de estoque próprio. E o estoque, a gente está falando aqui, não apenas de livro, tá bom? A gente tem estoque também de material de escritório, a gente tem estoque de material de limpeza, material de consumo, e tudo aquilo que você controla, tudo aquilo que você gerencia, você consegue melhorar a sua negociação. O Jaime traz para a gente também o olhar quando a gente pensa que eu tenho que ter no meu espaço, na minha loja, aquilo que o meu cliente precisa, né? Eu posso me diferenciar através de serviços. E além de tudo isso, quando você tem um controle de estoque, você consegue melhorar a sua capacidade operacional. Mas, gente, o que tem a ver capacidade operacional? Vocês sabem que tudo que você tem na prateleira é dinheiro empilhado, né? Digamos que é estoque parado, dinheiro parado. Você precisa ter estoque, você precisa ter opção, mas você precisa ter as opções certas para o seu público-alvo. Então, quando a gente fala de gestão de estoque, a gente também está falando de eficiência de gestão financeira. Se você tem dinheiro na prateleira e você vai fazer acertos tanto de consignação, tanto de pagamento de fornecedor, isso está totalmente ligado a seu capital de giro. Isso é importante falar para vocês, tá, pessoal? A gente tem sempre que pensar no capital de giro que a nossa empresa precisa para se manter, tá? Então, o controle de estoque também te ajuda a ter uma melhor eficiência da gestão financeira e, consequentemente, trazer a sua empresa para um patamar de melhor competitividade. Olha só o que eu trago aqui para vocês, essa frase aqui embaixo, ó. Controlar seu estoque não deve ser um desafio, e sim uma ferramenta para ajudar a sua empresa. Muitas vezes você não vai conseguir fazer isso na unha, tá, gente? Muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho, tá? Então, aí a gente pode pensar em ferramentas como sistemas, como planilhas. Só contar com o olho não dá. E olha só, gente, eu sei que o estoque de livros, ele costuma estar no sistema, mas a gente tem muitos outros itens que não estão no sistema, tá? O objetivo de hoje é trazer essa percepção para vocês que tudo que você tem na sua empresa ele pode ser controlado. Aquilo que não é controlado pode estar sendo extraviado ou desperdiçado, tá bom? Nossas competências para o encontro de hoje, tá? Ao término desse encontro, eu quero que você tenha condições de conhecer as práticas de controle e gerenciamento de estoque. Quando a gente traz aqui, ó, controle e gerenciamento, o controle é para você ter a informação que você não apenas vai colocar dados. Essa é a parte do controle. Mas você precisa gerenciar o que você tem lá. Eu vou trazer para vocês algumas orientações sobre esse gerenciamento, mas é importante falar para vocês, pegando o gancho também do que o Jaime traz, quando a gente pensa em gerenciamento, e a Roberta falou bastante isso na aula anterior, eu tenho que entender a necessidade do meu cliente e propor o que ele de fato precisa. Então, eu tenho que gerenciar se o que eu tenho no estoque é de fato aquilo que meu cliente precisa, ok? Também vamos refletir sobre o impacto do controle de estoque nos resultados da empresa. A gente vai falar, assim, de ciclos financeiros, vamos falar de capital de giro. E vamos planejar estratégias de controle e gerenciamento do seu estoque, tá? O estoque, ele é gargalo de muitas empresas, tanto de livraria física, livraria e-commerce, os dois canais de venda. Então, hoje a gente quer trazer a gestão de estoque como uma prática do dia a dia, não para ser mais uma atividade. Ela é uma atividade incrivelmente importante. Assim como o Jaime falou, muitas empresas têm um responsável pelo estoque, pelo controle, pelo gerenciamento, tá? Porque não se pode perder de mão, principalmente pelo volume
e também porque muito do que está no seu estoque não é seu, é consignado, tá? Então entra também a responsabilidade do acordo comercial que você tem tanto com o distribuidor, tanto com a editora. Combinado? Hoje a nossa aula, a nossa palestra, o nosso conteúdo de controle de estoque, ele vai ter também o aspecto financeiro, tá? Com isso, eu trago para vocês o que é um estoque e o que é a gestão do seu estoque. E estoque é todo investimento financeiro em recurso físico que permite que a sua empresa aconteça, que a sua empresa gire, tá? Por que eu estou falando todo investimento financeiro? Quando você tem uma livraria, o estoque que você tem na prateleira, aquilo é dinheiro, correto? Aquilo é moedinhas. Ou ele é seu atualmente, ou ele é consignado, mas ele é investimento financeiro, tá bom? E o que é a gestão desse estoque, a gestão desse investimento, tá? É a atividade responsável por estudar este investimento periodicamente. Quando eu falo periodicamente, eu não estou dizendo que você vai fazer isso uma vez por ano, tá bom? Inventário de livraria, infelizmente, não se faz uma vez por ano. Entenda o tamanho da complexidade, o tamanho do seu acervo, mas além de você ter um sistema de controle, você precisa fazer uma contagem física dele também, tá? Para que a sua empresa possa alcançar equilíbrio para ter produtividade e manter a competitividade. Lembre, igual o Jaime fala pra gente, não adianta eu ter um exemplar encalhado na minha prateleira, ocupando espaço, se eu não tenho público-alvo para Paulo Coelho, por exemplo, tá bom? Financeiramente, também é necessário avaliar custos e riscos. Eu vou falar para vocês hoje também de uma metodologia chamada giro de estoque, tá? Porque isso impacta totalmente a sua avaliação de custos e a sua avaliação de riscos. Combinado? Alguns tipos de estoques que a gente tem dentro de uma livraria, tá? A gente tem mercadoria, que são os livros, algumas livrarias têm presentes, acessórios, temos também os materiais de consumo, que pode ser material de limpeza, material de escritório, material de copa, depende aí cada um do seu espaço físico, do seu modelo. Tem algumas livrarias que acrescentam café, né? Café, um espaço de café dentro do seu negócio. E também temos estoques de embalagem. A gente tem que lembrar que estoque, controle de estoque não é apenas do livro, tá? Não é apenas da mercadoria, do presente, da revista, tá? A gente tem que controlar tudo que está lá dentro. A gente está falando aqui tanto de mercadoria, tanto de material de consumo, tanto de embalagens, tá? Lembra sempre dessa frase que eu trago para vocês, gente. Aquilo que não é controlado pode estar sendo desperdiçado ou extraviado, tá? Muito no cenário da livraria, nós temos o estoque próprio e o estoque consignado. Por experiência, por perguntar para outros livreiros, outras livrarias, e para o Jaime também, que tem muito tempo de experiência nesse segmento, a maior parte do estoque que você tem dentro da sua livraria de novos, tá bom? Estamos aqui no consignado. Temos também muitas empresas de livraria que estão vendendo livros seminovos e livros usados. Então, a gente tem aqui, ó, um estoque próprio. Então, eu preciso controlar tudo que está dentro do meu espaço. Se ele é meu, se ele está sobre minha guarda neste momento, tá? Se ele é próprio ou se ele é consignado. Temos muitas empresas também participando do projeto que vende tanto em loja física, tanto via internet. E aí eu preciso ter um controle muito apuradinho para eu não constar na internet um produto que eu acabei de vender na loja e eu ainda não atualizei a minha plataforma, tá? Então, o controle de estoque, até mesmo para quem está em várias plataformas, em vários canais,
pode te dar maior competitividade e maior agilidade. Tudo bem? E lembrando, mais uma vez, que o estoque que a gente controla não é apenas o próprio, a gente também controla o consignado, tá bom? Eu trago para vocês também algumas reflexões sobre a importância de controlar e gerenciar o seu estoque. Além da gente pensar no tamanho físico, né, do nosso espaço, se a gente tem um excesso de estoques, um excesso de produtos, de mercadorias, acaba dando aquela sensação, se não tiver organizado, se não tiver limpo, de desordem, né? Muitas vezes, quando você não tem um espaço organizado, você não acha nada, seu cliente não acha nada. E o excesso de estoque, ele drena o seu caixa. O que ele quer dizer? O que eu quero dizer com drenar? Ele pega seu capital de giro, ó, pá, e estanca, e coloca lá numa prateleira, tá? Consequentemente, isso reduz o seu lucro. Quando você não tem capital de giro próprio, muitas vezes você precisa acionar plataformas bancárias, crédito, empréstimo, para você ter um capital de giro para você manter a sua operação. Ao mesmo tempo, quando a gente tem uma falta de estoque, quando eu não tenho o que o meu cliente precisa, eu posso perder venda. E se eu perco venda, consequentemente, eu tenho redução de lucro. Por isso que eu tenho que ter sempre o equilíbrio. Eu não posso ter o excesso, eu também não posso ter a falta, tá? A importância de eu controlar tudo isso, aqui a gente não está falando apenas de controle físico, tá? Estou falando de um controle estratégico. Eu estou falando que você pode entender a necessidade do seu cliente e logo o seu estoque está lá para atender essa necessidade, tá? Com esse controle, você evita desperdícios. Desperdícios, por exemplo, de comprar ou aceitar consignação dos produtos que você não precisa, tá? Isso também foi falado pelo Jaime, né? Quando você aceita todas as demandas do seu distribuidor, da sua editora, você pode estar ocupando espaço do que de fato é demanda, tá bom? Com o controle de estoque, você também consegue entender qual é o tempo de cada item parado, tá? Será que de fato eu tô com esse produto aqui há 1 ano e ainda não vendi? Tem muitas livrarias que também tem um espaço de papelaria, tá? Então eu preciso entender qual é o tempo de cada coisa ali dentro da minha empresa. Deu hora extra? Já está aqui há muito tempo? Será que eu posso fazer alguma estratégia de vender esse produto, tá? Ou será que esse é o comportamento do meu negócio? Eu tenho que ter um giro mais lento das mercadorias, tá bom? Vamos entender também a sazonalidade de produtos. Tem produtos, por exemplo, que vende mais no começo do ano. Tem empresas do grupo que está ligado diretamente à área escolar, parceria com escolas, então tem sazonalidade de vendas de final de ano e começo do ano, e aí tem os outros meses com mais lentidão nas vendas, porque essa é a característica do negócio. A gente precisa entender isso no nosso estoque. Eu vou programar o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, gente, ou ele é via sistema ou ele é via planilha. Por conta do volume de vendas que vocês têm, não dá para controlar no papel, não dá para controlar no caderno. Eu diria que se controlar no papel vai te dar muito mais morosidade, né? E você quer mais agilidade, você quer focar naquilo que interessa para o seu negócio. E a gestão financeira ligada ao estoque te interessa plenamente, porque isso está falando de dinheiro, tá bom? Dinheiro parado é dinheiro sem giro, tá? É dinheiro que você não consegue encantar o seu cliente, não consegue investir na sua empresa. E aí também a gente consegue realizar melhores negociações considerando o volume de vendas, o volume de estoque, o volume de relacionamento com o seu distribuidor, com a sua editora, tudo isso através de um controle de estoque. Por isso que eu falo para vocês que o controle de estoque ele não é apenas um controle físico. Eu não quero só entender quantos exemplares eu tenho na minha livraria.
Eu quero entender toda essa dinâmica do meu negócio. Porque quando você vende livro, você vende conhecimento. Quando você vende papelaria, você vende praticidade, tá? Isso é muito ligado ao que a Roberta trouxe na aula anterior, gente. O estoque do que você tem, o que você tem dentro da sua empresa, ele está totalmente ligado a quem você quer ser na fila do pão. Sabe essa brincadeira que a gente sempre ouve na rua? Quem é você para o seu cliente? O que você tem dentro da sua empresa, o que você tem no seu site, quando a gente está falando de plataforma digital também, mostra exatamente a sua característica. Combinado? O impacto financeiro que tem no seu estoque. Eu coloquei essa figura aqui para vocês, olha só, para vocês entenderem que quanto mais estoque você tiver, tá? E livraria, nós precisamos sim de estoque, mas você tenha certeza que você está lá empilhando dinheiro, tá? Você está lá colocando um pouco mais de dinheiro na prateleira, tá? Dinheiro seu ou dinheiro da editora ou dinheiro do distribuidor. Por isso que essa cadeia tem responsabilidades entre si, tá? O impacto que isso traz no seu capital de giro, que você está lá com o dinheiro parado, né? Muitas vezes o seu capital está imobilizado, ele está lá estocado, tá? Por isso que você tem que ter capital de giro também, sem considerar o seu estoque. Muitas pessoas acham que o limite do cartão de crédito, o limite do cheque especial é capital de giro, e não é não. Isso é tudo uma reserva emergencial. Capital de giro é o recurso que você precisa para sua empresa acontecer, tá? Quando a gente acontece, tá, de fazer compras que não tem muito, foi uma oportunidade de momento, mas aquilo acaba algumas vezes encalhando na sua empresa, e aí você não consegue fazer novos investimentos, porque você está com capital de giro bloqueado. A sua estratégia de compra também é impactada. Você pode perder até mesmo o seu poder de negociação quando você tem muito estoque. Imagina só, eu não tenho mais espaço na minha loja para trazer um produto novo, tá? Então é hora assim de avaliar todos os itens que você tem, todo o perfil de cliente, definir estratégias também com marketing, tá? Marketing e vendas para você fazer escoar esse seu estoque. Tudo bem? Muita atenção nesse conteúdo que eu trago para vocês. Vou tomar até uma aguinha para molhar as palavras, tá? E vou trazer para vocês o que é o tal do ciclo operacional, o ciclo econômico e o ciclo financeiro da sua empresa, tá? Peço para vocês muita atenção nesse slide, nesse conteúdo aqui, porque ele é diferente, digamos, de uma rotina que a gente tem na nossa empresa, tá? Eu vou trazer para vocês um conteúdo agora que faz parte da sua realidade, faz parte do seu dia a dia, mas você não conhecia, às vezes, com esse nome, tá bom? Ciclo operacional, depois, nos próximos slides, eu trago uma explicação do que é cada coisa, tá? Você vai ter acesso a esse material também. Não sofra agora, tá? Você vai ter acesso depois a esse material. O que é mesmo que a Lúcia falou que é ciclo operacional? Então, você consegue depois avaliar isso também, tá? O que é um ciclo operacional na sua empresa? É desde o momento que você compra o seu produto ou que você negocia com o distribuidor e a editora a chegada dos seus produtos, tá? Então, o ciclo operacional da sua empresa é desde que você dá esse start aqui da compra até quando você recebe a venda do seu cliente, tá? Nesse momento aqui que a gente tá, nesse exemplo que eu trago para vocês, o ciclo operacional se fecha aqui, ó, no recebimento da venda, tá? Em alguns casos, por exemplo, de uma consignação, o seu ciclo operacional vai até o seu pagamento de fornecedor. Isso se na sua linha do tempo você pagar o seu fornecedor depois que você receber do seu cliente. Nem sempre é assim, tá?
Então, o ciclo operacional que você tem na sua empresa é desde quando chega o produto, tá bom? Até quando você recebe pela venda desse produto, tá bom? Aqui o recebimento da venda, tá? Isso é um ciclo operacional. Você precisa entender quantos dias dura o seu ciclo operacional. Comprei, o produto chegou para mim, quantos dias depois eu recebi ele, tá? Quanto tempo depois desse produto chegar na minha empresa, eu recebi a venda, tá? Esse segundo momento aqui é onde eu compro e vendo, tá? É quanto tempo o prazo médio de estoque. Quanto tempo esse produto ficou na minha empresa antes de vender, tá? O ciclo operacional é quando eu recebi. E o tempo, prazo médio de estocagem entre a compra e a venda chama-se ciclo econômico. Quantos dias é o seu ciclo econômico? Quantos dias você fica com o produto na empresa, no estoque, tá? Prazo médio de estocagem, tá bom? Isso a gente chama de ciclo econômico. Quanto tempo dura o seu ciclo, tá? Quanto tempo dura o prazo entre você comprar, ou melhor, o produto chegar para você, tá? Não é só o deadline lá do tempo entre você pedir e chegar o produto para você, tá? É entre você comprar um produto recebido e o produto vendido. Isso é o ciclo econômico. Isso é o prazo médio de estocagem. Quanto tempo você fica com aquele produto em estoque, tá bom? Algumas vezes você paga o fornecedor aqui, ó. Coloquei aqui numa linha do tempo um prazo aqui, ó, onde você paga seu fornecedor aqui e você vai receber do seu cliente aqui no final, tá? Alguns negócios se comportam assim, tá? Algumas livrarias com estoque próprio tá assim, paga o fornecedor e depois que vai receber de vendas, tá? Depois que você vai receber do seu cliente. O tempo entre você pagar do seu cliente, ou melhor, pagar o seu fornecedor e receber do seu cliente, isso chama ciclo financeiro, ciclo de caixa. Esse período aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É o tempo entre você pagar o seu fornecedor e receber do seu cliente. Muitas vezes você vai pagar este momento aqui com capital de giro. Por isso que você precisa entender quantos dias você tem desse ciclo para entender quanto você precisa de capital de giro, tá? Pagar o seu fornecedor, esse aqui é um exemplo, tá? Tem algumas empresas, principalmente na consignação, que tem um ciclo assim: compra, vende, recebe a venda e paga o fornecedor. Algumas outras empresas, por exemplo, com estoque próprio, paga o fornecedor antes de receber do cliente. PMP, prazo médio de pagamento. PMR, prazo médio de recebimento. Quanto tempo demora entre você vender e você receber? Aqui entra bastante, pessoal, o critério de uma antecipação. Quem antecipa o recebimento das vendas, possivelmente tem aqui um tempinho muito justo entre a venda e o recebimento. Porém, você paga por isso. Você paga taxas de antecipação. Dependendo da sua negociação, sua taxa é menor. Tem operações que sua taxa é quase zero, tá? Tem algumas empresas de mercado que antecipa sem cobrança. Mas é importante você lembrar, você conhecer esses prazos na sua empresa, tá? E eu vou dizer para vocês por quê também. É importante você entender um pouquinho do seu ciclo operacional, do seu ciclo econômico, do seu ciclo financeiro e dos prazos que você tem, tá? Entender isso, a gente está falando bastante de estoque, porque o estoque está ligado aqui ao financeiro também. A gente está falando de estoque quando o produto entra na sua empresa. A
gente está falando de estoque quando o produto sai da sua empresa. E quando a gente pensa num negócio, 360 graus, a gente precisa receber do cliente e pagar fornecedor. Combinado, gente? A gente vai ter momentos de perguntas e respostas, sim. Então, quem tiver dúvida e quiser colocar no chat, fique à vontade. A gente vai responder todos vocês, tá? Ciclo financeiro, ciclo operacional e ciclo econômico, como eu falei para vocês, eu detalhei aqui para vocês depois consultarem, tá? O ciclo operacional é todo o momento da sua empresa, a data da compra até o recebimento do cliente. O ciclo econômico já é aquele pedacinho que vai do momento da compra da mercadoria até a venda, tá bom? Então, é a entrada até a saída do estoque. E o ciclo financeiro vai do pagamento do fornecedor ao momento do recebimento da venda. Muitos negócios, como eu falei para vocês, pagam o fornecedor primeiro e depois recebe do cliente. Isso demanda capital de giro. Para as empresas que recebe primeiro do cliente para depois pagar o fornecedor, precisa de muita gestão desse capital de giro também. Igual um exemplo que o Jaime traz para a gente. Quando você demora porque é o combinado, tá? Não estou dizendo que você está lento com isso. Quando você demora para fazer o acerto com o consignante, com a empresa, com a editora, você está com aquele dinheiro girando ali na sua empresa. Você precisa ter cuidado para que aquele dinheiro não evapore, tá? E aí, quando o exemplo que o Jaime traz, você vende um livro por semana, mas vai fazer um acerto de 500 livros. Você tem que ter o capital, a venda, o recebimento de todas essas vendas para você quitar o seu fornecedor. Então, cuidado também quando a gente fala de consignação nesse prazo de ciclo financeiro, tá? Porque o dinheiro vai ficar girando na sua empresa e você precisa ter cautela com isso, tá? Cautela, eu diria, gestão, tá? Gestão do capital. Importante, gente, muito importante que eu vou trazer para vocês. Quando você analisa o seu ciclo operacional, o seu ciclo financeiro, o seu ciclo econômico, é possível você conhecer variáveis que colaboram para o controle e gestão do seu estoque. Principalmente quando a gente fala de aspectos financeiros, tá? Quando a gente para avaliar esses ciclos do nosso negócio, quanto tempo dura cada etapa, eu começo até mesmo a perceber se o meu ciclo econômico é quando entra no estoque e sai do estoque, tá? Se esse ciclo econômico está muito grande, tá? Se esse ciclo econômico está muito grande, eu preciso focar estratégias nesse ciclo para fazer girar esse estoque, tá bom? Então, o olhar de atenção nesses 3 ciclos, operacional, financeiro e econômico, vai te ajudar até mesmo melhorar as finanças da sua empresa. Combinado? Trago para vocês também o que é cada prazo que eu expliquei para vocês, o prazo médio de estoque, o tempo médio que a mercadoria fica no estoque antes da venda, o médio de pagamento, prazo médio de pagamento entre a compra até o pagamento do fornecedor, tá? Quanto tempo demora para você comprar e você pagar? Não adianta você negociar com o seu fornecedor. O seu prazo de pagamento com o fornecedor tem que estar ligado ao seu prazo de recebimento, que é esse de baixo. Não adianta você ter um prazo de pagamento de 30 dias, exemplo, tá, gente? 30 dias de pagamento com o seu fornecedor, se você demora 80 dias para receber do seu cliente. Percebe? Se você paga o seu fornecedor em 60 dias e demora mais 80 dias para receber do seu cliente, muitas vezes a sua compra e a sua venda não tá no mesmo dia. Então, você tem um prazo médio para ter capital de giro minimamente de 20 dias. Porque 20, eu pago em 60 e recebo em 80, eu tenho aqui 20 dias que eu preciso de capital, tá? Mas muitas vezes a venda não acontece no mesmo dia da compra, claramente, tá bom? Então, eu preciso entender que esses prazos médios na minha empresa vai me dizer a necessidade de giro que eu preciso ter. Combinado?
De novo, dúvidas, angústias, aflições, podem colocar no chat que a gente vai responder. Tanto eu, tanto o Jaime. Combinado? O João também está aqui com a gente. O Roberto está aqui com a gente, a Cláudia está com a gente, para a gente te ajudar nessas dúvidas, tá? Todo o nosso objetivo com esse projeto Livreiro Empreendedor é trazer para vocês mudanças, né? Mudanças e melhores resultados, tá? Por que fazer tudo isso que eu estou falando para vocês? Isso ajuda vocês a melhor aplicar os recursos financeiros, tá? Ajuda vocês a entender a necessidade do cliente para potencializar o crescimento e o desenvolvimento. Te ajuda a minimizar perdas de mercadoria e recursos financeiros. Muitas vezes, ou melhor, eu espero que isso não aconteça muitas vezes, tá? Quando a gente não tem controle de estoque, em algumas livrarias a gente sabe que pode acontecer furtos, né? E quando você tem um controle de estoque, você começa a tentar criar estratégias para minimizar essa perda de mercadoria, tá? Alguns estabelecimentos que têm produto sazonal, por exemplo, presente para Dia dos Pais, e tem lá aquela caneca escrita meu pai, meu herói. Se você não controla quantas unidades você tem daquele produto, você pode perder. Não, Lúcia, mas eu vendo o ano que vem. Então você fica um ano com aquele capital parado, tá bom? Quando a gente fala de perda, a gente não está falando só de extravio, a gente não está falando só de furto, eu estou falando também desse período sazonal, tá? E com isso ele minimiza o desperdício de recurso financeiro também. Identificar necessidades reais para reposição. Você sabe exatamente se você precisa comprar novamente aquele item. Tá saindo bastante exemplar do livro X. Isso eu preciso repor. Qual que é o tempo que eu preciso repor para meu cliente não ficar sem, para minha livraria não ficar sem esse produto? Com controle de estoque, identificar produtos há muito tempo no estoque, entendendo de fato o comportamento do seu cliente. Calcular e gerenciar o custo de adquirir e manter o estoque. Planejar o processo de compras. O que eu vou comprar, quando eu vou comprar e quanto eu vou comprar. Estamos falando tanto do estoque próprio, tanto do estoque consignado, tá? O que eu vou comprar, como eu já falei para vocês, ligado a estratégias, tá bom? Quando, de fato, eu preciso ter isso agora, ou eu estou, de fato, criando aquele entulho sem organização, tá bom? E quanto eu tenho capacidade de girar, tá bom? Sempre quando a gente pensa no estoque, o estoque ele é um ciclo, tá bom? Quando a gente pensa na empresa, a gente também pensa num ciclo. Ele é contínuo, ele é cíclico, tudo bem? Eu tenho que planejar, eu preciso entender do meu cliente, eu preciso entender da minha empresa, eu preciso entender os prazos médios que eu tenho, eu preciso entender quanto que o meu cliente, quanto tempo gira o produto para o meu cliente. Eu preciso fazer um controle, estou falando tanto da empresa, tanto do estoque. Esse controle, ele precisa ser, quanto mais informatizado você puder, melhor para você, te dá agilidade, tá? E eu preciso reavaliar constantemente para voltar a planejar. Eu preciso avaliar se as estratégias que eu estou tomando tá trazendo resultado para minha empresa, para o meu cliente, para os meus parceiros de negócio, tá? Uma coisa importante falar também, tem algumas modalidades de estoques, por exemplo, chamado dropshipping, que é quando o seu estoque está lá no seu fornecedor, né? Você só vende quando você só pega o produto quando você vendeu. Às vezes, o seu próprio fornecedor entrega para o seu cliente. Então, concorda que você precisa planejar, controlar e avaliar até mesmo essa modalidade de estoque? O dropshipping, quando o estoque está lá no seu fornecedor, e aí você vai vender aquilo que ele tem lá. Algumas vezes ele mesmo entrega, outras vezes você pega
entrega, tá bom? Lembra sempre disso, gente, o controle do seu estoque, o controle da sua empresa é cíclico. Você planeja, você controla, você avalia para voltar a planejar, voltar a controlar e voltar a avaliar, tá? Todas as etapas da sua empresa vai passar por esses itens aqui. Sempre você vai precisar planejar, sempre você vai precisar controlar. O avaliar, muitas vezes, é o momento de corrigir a rota. Muitas vezes, quando você avalia, você percebe que pode fazer melhor, que pode ser diferente. Percebi que desse jeito não deu. Percebe que eles se conectam. Combinado? Lembra sempre disso. Vou trazer para vocês algumas informações também de indicadores de desempenho do seu estoque, tá? Tem vários indicadores, mas eu trago para vocês os 3 principais, tá? Essas percepções que eu trago para vocês é para ajudar vocês no dia a dia da empresa, tá? Tem, como eu falei para vocês, diversas outras metodologias de controle, de indicador, para entender se a sua empresa está indo bem ou não, tá? Mas eu trago para vocês essas 3 principais. Eu preciso entender quanto que eu preciso ter minimamente de cada unidade, tá? Qual que é a quantidade mínima que eu preciso ter? Vamos pensar que a gente está falando... no grupo anterior, a gente atendeu empresa distribuidora de Bíblia. Qual é a quantidade mínima que eu preciso ter desse exemplar aqui? Combinado? Qual que é o estoque médio? O estoque médio é qual é a média em estoque que você tem daquele produto em determinado período. Vamos pensar assim, no mês de julho, mês que findou, quanto que eu tive média de estoque desse item? Por que que isso é importante saber qual é o estoque médio? Porque ele vai te ajudar a entender qual é o seu giro de estoque. Giro de estoque indica quantas vezes você precisa repor aquela mercadoria, tá? Indica quantas vezes é necessário realizar a reposição de um material no estoque, seja no mês, no ano, para que você entenda qual que é a rotatividade dele. Ele está saindo bastante? Ele tem um giro alto? Ele tem um giro baixo? Giro baixo é quando ele se demora muito para trocar, para repor, né? Quando você pensa em giro alto, é aquilo que você tem que fazer troca, às vezes, reposição 2 a 3 vezes no mês, dependendo do seu exemplar, dependendo do que você vende e dependendo até mesmo de qual é a característica principal do seu negócio, tá bom? Vou trazer para vocês exemplos de como calcula isso. Exemplo para calcular estoque mínimo. Vamos pensar aqui no livro mais vendido, no livro que você mais vende, tá? E olha um exemplo, tá, gente? Esse estoque mínimo a gente está avaliando um período, tá? Porque o livro mais vendido agora pode não ser o livro mais vendido na semana que vem, talvez no segundo semestre, tá? Mas nesse momento que eu estou fazendo essa avaliação, o meu livro mais vendido tem uma venda diária de 2 unidades. Eu vendo por dia 2 unidades. Vamos pensar que isso seja um lançamento, tá bom? O meu distribuidor, a minha editora, demora 4 dias para me repor esse estoque. Então, eu tenho que pensar que nesses 4 dias que ele vai me repor, que ele demora para repor, e nessas 2 vendas que eu tenho por dia, eu tenho que ter uma média de 8 unidades no meu estoque. Mas a gente precisa colocar um fator de segurança. Eu dei um exemplo aqui de 10%. 10% vamos considerar que tem uma greve, vamos considerar que caiu o mundo de chuva e vai entregar em 5 dias, tá bom? É um fator de segurança para minimizar o contratempo da chegada daquele produto, tá bom? Aí a gente aplica um fator de segurança de 10%, 10% de 8 é 0,8, então 9 unidades desse item. O que eu preciso entender? Se você tiver uma ferramenta para te ajudar, é muito mais fácil você vai fazer essa avaliação de estoque mínimo, tá? Quando você tiver com 9 unidades desse item, é a hora de comprar de novo, tá bom?
Tem estoque que você precisa ter no mínimo 20. Tem estoque que você precisa ter no mínimo 2. Depende, de fato, de cada item e de cada negócio. Combinado? Tem negócios que trabalham com exemplar único e pronto. Então, aí você vai ter pelo menos um, tá bom? Exemplar único naquele período. Então, aí você não tem uma reposição dele, tá bom? Vamos pensar em livros usados, tá? Você tem um estoque mínimo de cada item? Às vezes não, às vezes sim. Depende da característica do seu negócio. Tem livros usados que é especializado naquela literatura brasileira, por exemplo, em livro de gramática, tá bom? Em livro de educação infantil. Você tem um estoque mínimo de alguns produtos aí dentro? Combinado? Faça esse tipo de avaliação que vai te ajudar, te dar agilidade nas compras, nas estratégias. O olhar que eu trago para vocês hoje de estoque, ele não é só parar e falar assim, nossa, quanta coisa, quanto dinheiro eu tenho aqui. Já falando disso numa forma contínua, tá? Pensando na estratégia dessa avaliação de estoque, ok? Vamos pensar no estoque médio. Vamos usar também o exemplo do livro mais vendido e que lá no começo do mês eu tinha 20 unidades e no final do mês eu fiquei com 14 unidades, 14 exemplares. A fórmula somos 2 e divido por 2, tá bom? Para eu entender qual é o tempo médio, tá? Quando a gente está falando de média, se eu tenho duas variáveis, por isso que eu dividi por 2. Estoque inicial e estoque final. Inicial e final dividido por 2, tá? Então, eu entendo que eu tenho uma média de 17 unidades naquele período avaliado. Eu estou olhando, por exemplo, o mês de julho. Então, em todo o meu mês de julho, chegou o momento que eu tive uma média de 17 unidades daquele livro mais vendido, tá bom? Esse estoque médio, ele é importante para você entender o giro do estoque, tá? Dei o exemplo para vocês, então, do mês de julho. Se eu vendo 2 exemplares por dia, tá? No mês, eu vou vender 60 unidades. Se eu tenho um estoque médio de 17 unidades, para eu calcular o meu giro, eu divido a minha venda do mês pelo meu estoque médio. 3,53. Isso quer dizer que meu estoque girou 3,53 vezes durante o mês. Isso quer dizer que eu tive que repor mercadoria 3,53 vezes no mês, né? Para eu chegar a ter um estoque de 60 unidades, eu preciso repor esse material 3,5. 3 vezes e meia, tá? Tem produto que você vai ter um giro de 2 vezes ao mês. Tem produto que você vai girar 2 vezes a cada semestre. Tem produto que você vai girar ele 10 vezes no mês, tá bom? Quanto maior o giro, melhor. Por que quanto maior o giro, melhor? Aqui a gente quer dizer, quanto maior o giro, maior é a sua venda, tá bom? Se você está repondo o seu estoque várias vezes, quer dizer que você está vendendo muito mais, tá? E isso vai de cada característica de negócio. Quanto maior o giro, menor o capital empatado. Logo, você tem um maior resultado financeiro. Quanto mais vezes você girar o seu estoque, mais vezes você vai receber, tá bom? Se você demora 6 meses para girar aquele produto, você vai demorar 6 meses para receber aquela venda. Se você gira aquele seu estoque 3 vezes a cada mês, você vai receber 3 vezes por mês daquele produto, tá? É importante você ter na sua empresa produtos de giro rápido, né? Produto que sai muito. É igual quando você vai na padaria, produto de giro rápido é pão. Você faz Você faz novas fornadas de pão várias vezes durante o dia. Aqui estou dando exemplo para vocês de mês, né? Na padaria, o giro do pão é muito rápido. Agora, o giro do bolo é mais lento.
O giro do pão de queijo, ele já é diferente do giro do bolo, tá? Então, eu tenho que entender que na minha empresa eu preciso ter produtos de vários tipos de giro. Giro rápido, aquele que chama cliente, que vai fazer girar bastante. Eu trago ele para a empresa para ele comprar outras coisas também, ok? E eu também preciso ter aqueles produtos coringa, combinado? Lembra que tudo que a gente traz hoje para vocês, quando a gente fala de estoque, não é só um estoque, não é só um inventário, tá bom? Vou falar para vocês também do custo da mercadoria vendida, que é também um indicador de estoque, tá? Não sei se todos vocês aqui conhecem o que é um demonstrativo de resultado do exercício, o famoso DRE. Quando a gente quer entender qual que é o lucro do nosso negócio, a gente precisa dar uma olhadinha nesse indicador, nesse custo de mercadoria. O indicador de lucro, indicador de lucro chama lucratividade. Esse indicador de lucro, ele só aparece quando você faz um DRE. Não é um fluxo de caixa, tá bom? E depois eu deixo mais uma vez para vocês o meu e-mail que eu posso explicar para vocês, a gente pode voltar a conversar sobre isso, tá? Para você, quando faz o seu DRE, entender qual que é o seu custo de mercadoria vendida naquele mês, usem uma tecnologia para te ajudar, usem uma planilha, usem um sistema, mas vejam que você precisa entender todo mês quanto que você começou o mês em relação ao seu estoque. Quanto que você comprou, logo quanto você acabou. Eu estou dizendo para vocês que você precisa fazer uma contagem física do seu estoque pelo menos uma vez por mês, tá? Eu estou dizendo para você que você tem que avaliar o seu estoque e avaliar quanto você comprou. Vamos pensar num exemplo. Eu comecei o meu mês de julho com 20 mil reais em mercadoria. Tem alguns negócios que não têm a ideia de quanto tem de mercadoria em estoque. Isso é muito perigoso, ok? Preciso pensar também quanto que eu fiz de compras esse mês. 20 mais 13, 33 mil eu tive no estoque. Quando acabou o meu mês, eu contei de novo o meu estoque e eu tinha 18 mil reais. Logo, o que eu vendi nesse mês foi 15 mil reais. Custo da mercadoria vendida. Eu preciso entender qual foi o valor de cada produto que eu vendi nesse mês. Então, 15 mil reais é o seu custo de mercadoria do mês. Ok, gente? Esse indicador mostra para você quanto você vendeu no mês. Olha um exemplo que eu vou dar para vocês. Imagina que você vendeu nesse mês de julho 50 mil reais. Vou fazer aqui uma continha para vocês. 50 mil reais e o seu custo de mercadoria foi 15 mil reais. 15 mil reais dividido por 50 mil, nesse mês a sua mercadoria representou 30% da sua venda. Se a sua mercadoria representa 30% da sua venda, os outros 70% está onde? Está em custo fixo, está em custo variável e está em lucro, tá bom? Por isso que esse indicador de mercadoria vai te ajudar a entender os outros custos da empresa e o indicador de lucratividade, tá bom? Então, olhem sempre quanto que você começou o mês e quanto você finalizou o mês. Eu estou te dizendo que você vai contar o estoque uma vez por mês. O seu estoque final do mês de julho, logo é o seu estoque inicial do mês de agosto. Combinado? Esse indicador vai te ajudar a entender qual que é o seu custo de mercadoria. Muitas pessoas falam assim, eu tenho uma margem de 80% nesse produto. Tem produto que te dá uma margem de 50%. Quando você tem a consignação, algumas vezes você tem 40% de margem, tá? Esse custo da mercadoria que vai te mostrar esse ponto. Combinado? Estamos finalizando a nossa apresentação. Trouxe para vocês aí bastante conteúdo
para o dia a dia de vocês. Falamos de ciclo operacional, falamos de ciclo econômico, ciclo financeiro, falamos de cálculo desse prazo para você calcular os prazos que você tem aí no seu dia a dia. E eu trago algumas dicas e algumas sugestões para vocês também conhecerem um pouquinho das dores, da dificuldade que vocês têm, tá? Conte com um processo de recebimento no qual se checa se o pedido foi entregue ou se falta algum item, tá? Algumas vezes você anota lá que você recebeu o produto, quando você vai conferir, cadê aquele item, tá? Esse processo de recebimento, como o Jaime mesmo traz pra gente, precisa ter uma pessoa específica para fazer esse recebimento. Eu preciso delegar responsabilidades, né? E eu preciso cobrar essas entregas, tá bom? Eu preciso cobrar que a pessoa que eu determinei para fazer esse recebimento faça esse recebimento. Muitas vezes, se sou eu a fazer esse mesmo recebimento, eu tenho um processo a seguir, né? Eu tenho que conferir o recebimento, eu tenho que registrar ele no sistema, muitas vezes eu tenho que catalogar, muitas vezes eu tenho que arquivar. Esse processo de recebimento precisa ser muito bem cuidado. O seu processo de estoque começa aí, no processo de recebimento. Combinado? Realize inventários periódicos. Inventários é, de fato, contar o seu estoque, tá? Eu falo para vocês uma vez por mês, mas dependendo do tamanho do volume que você tem, faça isso a cada 2 meses, 3 meses, mas não faça inventário uma vez por ano. Isso é incrivelmente perigoso para sua empresa. Avalie se o que você tem fisicamente é o que você tem no sistema, tá? Falei muito para vocês de sistema, porque é de fato importante você usar a tecnologia, tá? Ou tecnologia via planilha, ou via sistema de gestão, isso vai te dar agilidade. No mercado tem várias marcas que podem te oferecer isso daí, tá? Informação importante, tá, gente? A partir do conhecimento sobre a necessidade da sua empresa e a necessidade do seu cliente, busque sempre fornecedores que equilibrem a quantidade de produto e o prazo de pagamento. Que isso combine com o seu giro de estoque e com o seu fluxo de caixa. O que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Se você demora para girar um produto, giro de estoque. Quando eu falo demora muito para girar, demora muito para vender, tá? Se você demora muito para vender aquele exemplar e o seu fornecedor fala para você que você tem que pegar a quantidade mínima de 10 unidades, você vai demorar, sei lá, 10 meses para acabar com aquele produto, tá? O prazo de pagamento do seu fornecedor também tem que encaixar aqui no seu fluxo de caixa, tá? Como eu falo para vocês, o controle de estoque, ele também impacta nas finanças da sua empresa, tá? Fluxo de caixa, você vai receber do seu cliente para depois pagar do seu fornecedor, precisa do capital de giro. Se você recebe primeiro para depois pagar o seu fornecedor, gestão desse capital. Preciso, de fato, entender que quando eu for pagar o fornecedor, eu preciso ter aquele dinheiro ali também. Combinado? Lembra sempre, parceria. Parceria com bons distribuidores, com boas editoras, te ajudará a fazer compras mais eficientes, tá bom? Tenha também outros fornecedores. Nem sempre a relação de dependência é saudável para a sua empresa. Tem produtos, sim, que você tem distribuidores exclusivos, editoras exclusivas, mas tem itens também que você tem outros fornecedores, tá? Amplia seu olhar, olha para o mercado, entende e se relacione, tá? Isso vai te ajudar no seu giro de estoque e no seu fluxo de caixa, tá? Boas parcerias e bons fornecedores. Aposte em sistema de gestão, tá? Dentro desse sistema é importante que tenha controle de estoque, que tenha controle de vendas, que tenha o controle do seu PDV, que é ponto de venda, e controle financeiro, tá? Tem sistema que te entrega muito mais que isso, tem sistema que te entrega controle de cliente, CRM, relacionamento, tá? A tecnologia contribuirá para profissionalizar os seus processos, dando mais agilidade.
Falo isso para vocês desde o começo. Vamos pensar na agilidade, tá? A tecnologia também vai te ajudar quando você tem vários canais de vendas. Um exemplo, quando você tem uma loja física e um e-commerce. Ou quando você tem 2 a 3 e-commerce. Tem plataforma que gerencia o seu estoque em todas as plataformas ao mesmo tempo. Vendi na Amazon, ele já atualiza o meu estoque no B2W e aí na estante virtual também, ok? Você tem sistemas que conseguem fazer esse tipo de gestão, tá? Para você não precisar fazer isso na unha, combinado? Cadastramento do livro, né? Facilita. Oi? Facilita o seu controle, facilita o seu arquivamento, a departamentalização e a identificação do livro. Isso já é rotina para vocês, mas isso te ajuda muito no controle do estoque. Pensa também se você tem algum gargalo aí, tá? Que você pode melhorar nesse cadastramento do livro para te ajuda sempre a encontrar melhor o que você tem, entender qual é a complexidade de todo aquele volume que você tem, entender giro, tá bom? Antigamente o Jaime até tinha comentado que eles organizavam o estoque com uma filipeta. Assim que o livro era vendido, entregava aquela filipeta no caixa. Então, esse processo de cadastramento está ligado diretamente ao processo de recebimento, tá bom? Lembra sempre da sua capacidade de armazenamento, o seu espaço físico disponível. Quando eu falo entulhar, cuidado, gente. Tem empresas que têm até vícios de compra. Eu preciso ter aquelas prateleiras lotadas. Eu preciso ter, tá? Cuidado com isso. Isso compromete o seu layout, isso compromete a imagem da sua empresa em relação à organização, isso compromete também a sua setorização, tá? Tem metodologia que você consegue medir o tamanho da sua prateleira, você tem um espaço médio de cada livro, tá? Tô pensando em categoria, em setor, tá? Você tem um espaço físico, então você consegue pensar prateleira, background, tá? O que tá atrás das cortinas, melhor dizendo, por conta de temperatura, umidade, circulação, isso pode deteriorar livros, deteriorar qualquer coisa, né? É até simples, parece bobo falar isso para vocês, mas é essencial, tá? Não tem coisa pior para alguns clientes de chegar na loja e o seu produto tá sujo, tá bom? Lembra sempre que a organização pode te ajudar nisso. Pessoal, é só isso que eu quero trazer para vocês hoje, é só tudo isso, né? Melhor dizendo. Hoje o nosso material, hoje o nosso conteúdo foi voltado para gerenciamento estratégico de estoque. Então, a gente pensa tanto no estoque físico, no estoque estratégico, também estamos pensando no dinheiro, no recurso financeiro que eu preciso despender para manter o meu estoque ok. E também estamos pensando no recurso financeiro que a minha empresa precisa ter para girar, tá bom? Quero agradecer imensamente a presença de vocês. O Jun e a Cláudia vão coordenar agora perguntas e respostas. Tem algumas coisas já surgindo no chat. Eu quero deixar mais uma vez para vocês o meu e-mail e o meu contato via WhatsApp, tá? Dúvidas se vocês tiverem, se quiserem agendar um bate-papo também, uma consultoria para a gente falar sobre estoque, sobre gestão financeira, se precisar de ajuda para te entender para te ajudar a entender os seus ciclos financeiros, ciclo operacional e ciclo econômico, tá? Para te ajudar a entender também o seu giro de estoque, para criar estratégias de fato que compense tanto para você, tanto para a cadeia. E a cadeia envolve o seu distribuidor, a editora, você e o seu cliente final. Tá bom? Agradeço imensamente a presença de vocês, a atenção de vocês. E agora a gente vai iniciar também um momento de perguntas.